isso aconteceu. Essa semana eu recebi a notícia que esse homem tinha morrido, partiu desse mundo. Olá pessoal, estou eu aqui novamente com vocês, daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem que eu tenho lido na Bíblia. E hoje, pessoal, eu gostaria de estar compartilhando com vocês esta mensagem. Assista esse vídeo até o final. E a mensagem de hoje, ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 20 e o versículo 31. E a mensagem de hoje está dizendo assim: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? E esta é a mensagem de hoje. E aqui, pessoal, Jesus, ele está falando a respeito de um homem. Um homem que dizia em seu coração: alma, descansa, come, bebe, desfruta de todos os prazeres que você tem o direito de desfrutar, porque tenho muito acumulado, muitos bens, muitas conquistas tenho eu acumulado. Então, no versículo está dizendo assim, que Deus, Jesus está falando sobre isto, que Deus olhou para esse homem e disse assim: louco, esta noite pedirão a sua alma. A morte iria pedir a alma desse homem. E Jesus, ele fala a respeito deste homem. O que adianta uma pessoa se preocupar somente com esta vida? O que adianta a pessoa se preocupar somente com esta vida? E esse
era um tipo de pessoa que vivia também somente preocupado. Deixa eu dar uma parada aqui. Ele vivia somente preocupado com esta vida. Por isso ele estava dizendo para si mesmo que tinha muitas coisas acumuladas, tinha guardado muita riqueza, e disse para a sua própria alma: descanse em paz, porque tem muito acumulado. E a situação semelhante a essa eu pude vivenciar acontecendo. Aqui no Japão, numa madrugada, eu recebi um telefonema. E isso começou a se repetir. Mas geralmente, como quase sempre, nas madrugadas eu estou dormindo, só deu para verificar o telefone no dia seguinte, que ligaram para mim. E eu pude ver que era uma pessoa, um dos nossos clientes, que aqui no Japão nós trabalhamos por conta. E várias vezes essa pessoa ligou de madrugada. Eu liguei para essa pessoa e, conversando com ela, eu percebi que tinha algo errado acontecendo. Eu percebi que tinha algo errado acontecendo com essa pessoa no campo espiritual, a nível espiritual. Foi aí que eu anunciei o Evangelho. Comecei a falar de Jesus para essa pessoa. Comecei a dizer para ele que Jesus está voltando. E que o tempo agora é o tempo dele se aproximar de Deus, de ter um encontro, conhecer o Evangelho, receber Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, porque Ele está voltando. E inclusive eu disse para ele: Ele pode voltar agora. Ele pode voltar nesse exato momento. E conversando com ele, eu fiz o convite para ele participar de uma reunião na igreja até, de domingo. E ele aceitou o convite. No princípio ele aceitou. Só que ele ficou de confirmar se iria ir. Confirmar no final de semana. Nós iríamos passar na casa dele para fazer uma entrega, e aí ele iria confirmar. E aí ele confirmou que não iria, que não poderia ir, porque estava passando por um momento de dificuldade, estava passando por dificuldade que fazia com que ele não pudesse sair de casa. Então eu percebi que estava tendo uma guerra espiritual na vida desse homem. Eu percebi que no campo espiritual tinha uma força do mal querendo prejudicar esse homem. Eu percebi que a morte estava chegando ao encontro dele. Eu pude perceber isso. E várias vezes que eu vi o telefonema dele, eu ligava
retornava fazendo o convite. E ele sempre buscando uma forma para não chegar próximo do Evangelho, arrumando sempre um motivo. Foi então, isso que aconteceu foi um fato real. Foi em pouco tempo isso. Foi inclusive esse mês que tudo isso aconteceu. Deus aproximou esse homem de mim para que ele viesse a ouvir o Evangelho. O plano da salvação, eu gostaria que ele tivesse conhecido, mas não deu tempo. Acredito que ele já deveria ter ouvido falar de Jesus também. Mas pouco contato que eu tive com ele, eu pude presenciar que estava tendo uma guerra espiritual para destruir a vida desse homem. E isso aconteceu. Essa semana eu recebi a notícia que esse homem tinha morrido, partiu desse mundo. Então, esse vídeo de hoje, ele traz para todas as pessoas que assistirem um alerta. Um alerta. Jesus está voltando. E o que você tem feito com a sua vida? O que você tem preparado? Para quem será? Para quem é? Como Jesus disse aqui nesse versículo da Bíblia em Lucas, no capítulo 12, no versículo 20. Jesus está falando: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E a morte chegou até esse homem. E o que ele tem preparado? O que ele preparou? Não estou julgando ele, porque só Deus é aquele que tem o direito de fazer o juízo na vida de cada pessoa. Mas isso serviu como um alerta para você que anda vivendo nesse mundo também, em função somente desta vida, pobre, miserável, se torna a pessoa que vive nesse mundo em função somente dele e esquece do autor e consumador do universo, o autor e consumador da fé. Esquece de colocar a sua confiança no Deus verdadeiro. Só em Jesus existe a palavra de vida eterna. Por isso ele diz aqui: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? O que adianta uma pessoa conquistar tudo aquilo que o seu coração deseja, mas no fim acabar perdendo a sua própria alma? O bem mais precioso que uma pessoa poderia ter é a sua alma, sendo entregue nas mãos de Deus e viver uma vida eterna, para poder viver uma vida eterna. E isso só é capaz de acontecer na sua vida quando houver
uma entrega verdadeira, colocando a sua fé em Jesus Cristo. E não priorizando mais esse mundo e as coisas que nele há. Porque hoje podem pedir a tua alma. E o que você preparou? O que você tem feito com a vida que você tem, que foi dado para você? O que você tem feito com as suas escolhas? O que você tem preparado? Para quem é? A palavra do Evangelho, ela diz: o que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, ter diversas conquistas, adquirir bens? O que adianta para uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E nesse exato momento, por mais que você não perceba isso, existe uma guerra espiritual sendo travada. Demônios agem todos os dias contra a vida das pessoas para fazer com que elas venham perder a salvação. Mas para todos aqueles que receberem o Evangelho, terão o poder de serem filhos de Deus. E esse pode ser você também. E no versículo 31 aqui, está dizendo assim: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que os seres humanos precisam para viver nesse mundo, Deus, Ele já tem preparado. Como nós podemos ver, o mundo está de ponta cabeça. As pessoas estão completamente descontroladas, mediante tudo que está e vem acontecendo. A loucura tomando conta da sociedade. As pessoas estão obstinadas pelo dinheiro, pela fama, pela conquista. Pagam e fazem qualquer coisa para ter uma forma de vida melhor. Só que elas esquecem que tudo que elas querem, tudo está nas mãos de Deus. Tudo pertence a Deus. Por isso que aqui Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é tudo aquilo que está sendo anunciado através da Bíblia, como eu venho anunciado, principalmente do Novo Testamento. Quando a pessoa se propõe a chegar ao conhecimento da verdade, a conhecer o Evangelho, que é o reino de Deus, é o Evangelho entrando dentro da consciência, tomando uma forma de domínio na vida de uma pessoa, estando sentado no trono da vida de cada pessoa. Quando o Evangelho entra, ele transforma, ele dá uma direção, ele dá um norte para cada pessoa que assim o recebe. Por isso Jesus, aqui ele diz no 31, buscai primeiro o reino de Deus
o conhecimento do Evangelho e a sua justiça, que é a prática de tudo aquilo que ela está aprendendo, quando chega ao conhecimento do Novo Testamento da Bíblia, colocando em prática, e aí sim, as outras coisas que para vocês, para o mundo, tem grande significado, para Deus são vistas como apenas outras coisas serão acrescentadas. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que o ser humano necessita para ter uma vida nesse mundo e depois, quando partir dele, ter uma vida eterna. Isso está preparado para todos aqueles que chegarem ao conhecimento do Evangelho e chegarem no processo de regeneração, mudança. O seu eu passa a não estar mais governando a sua vida, mas o Espírito de Deus estará dentro de você, te governando. Estará entronizado dentro do seu ser. O reino de Deus estará dentro de você. Para que quando chegar o dia da sua partida, você ter a convicção para onde você irá e saber o que você preparou, para quem é, para quem será, para o Criador, o Deus verdadeiro. E é isso. Esse é o propósito de Deus na vida de cada ser humano. Mas as pessoas têm se deixado levar, não só por esse mundo, pelas coisas que nele existem e pelos seus próprios interesses e desejos, suas ambições. E aqui nesse versículo, Lucas 12, 20, é um versículo que traz um sinal de alerta. E eu pude presenciar isso acontecer na vida de um homem que estava sendo conduzido para a morte. E ele morreu. Para onde ele foi? Para onde está esse homem agora? Aonde ele se encontra? Só Deus sabe. Só Ele sabe aonde esse homem está. Mas quando uma pessoa chega ao conhecimento da verdade do Evangelho, ela tem a convicção para onde ela irá quando partir desse mundo. Você que ainda não recebeu o Evangelho, que não firmou um compromisso com a verdade, com a palavra, com Jesus, saiba, existe um plano e um propósito preparado para a sua vida. E é um propósito de vida eterna. Quando você partir desse mundo, você já sair dele na convicção, sair com a certeza, sabendo que para o lugar que você irá, lá estará o Deus verdadeiro, lá estará o reino celestial, Jesus te esperando. Esse é o propósito que Deus tem. O que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
E isso é um fato. As palavras de Jesus são palavras fiéis e verdadeiras. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas que as pessoas precisam serão acrescentadas na vida de cada um que se aproximar do Evangelho da Salvação. Então esse vídeo de hoje ele vai como um alerta da salvação. Um alerta para levar a pessoa a ter uma consciência do que tem preparado para quem será. Se pedirem a tua alma hoje, o que você tem preparado? Para onde você irá? Você tem a certeza que irá entrar no reino preparado? No reino celestial que está preparado? Você tem a convicção disso? Que chegou ao conhecimento do Evangelho? Que está colocado na sua vida como prioridade o plano da salvação? Ou está somente lutando pelas suas conquistas e os seus objetivos nesse mundo? É para se pensar. Como aqui está dizendo nesse versículo, que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu pude, pessoal, conhecer uma pessoa que a morte estava pedindo para entrar na vida desse homem. Não se trata só de um versículo que eu estou lendo na Bíblia, mas se trata de um relato de uma pessoa que eu conheci, que se encontrava numa situação parecida com essa. E morreu. Então essa mensagem de hoje, em Lucas 12, capítulo 12, no versículo 20 e no versículo 31, é uma mensagem que vai ao encontro da sua vida para trazer o alerta do que você tem feito com a sua vida, o que você tem preparado, para quem está sendo, para quem será. Então é isso, pessoal. A mensagem de hoje é essa. Lucas, no capítulo 12, no versículo 20 e também no versículo 31. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!